Salve família. Então, eu preciso comentar um pouco aí sobre a saída do Lula da prisão, certo? O que isso quer dizer? Eu estou fazendo aqui um novo tipo de teste antes do que eu quero explicar, tentando captar a voz de outra forma, deixando uma música aí no fundo. Não sei se vai ficar alta, estou fazendo testes, então peço desculpa aí se o áudio não ficar tão bem. Enfim, voltando à questão do Lula aí solto. Tem pessoas que dizem que foi um plano da própria esquerda, esse golpe, né, que houve. Esse golpe que houve em cima da Dilma, né, em 2016, tem pessoas que afirmam que foi a própria esquerda que armou tudo isso, que precisava desse cenário, talvez saiu um pouco do controle que esperavam, se for esse o caso, esse cenário que estamos hoje, para as pessoas pedirem novamente o Lula, né? A questão que dizem que foi a esquerda que fez isso. Só que aí entra um ponto. O Lula, ele não representa a extrema esquerda. Porque, cara, a pauta dele, tanto quando foi governante, quanto a que ele está defendendo hoje, fazendo conciliação, por exemplo, com Fernando Henrique Cardoso, não é uma pauta de esquerda, cara, não é uma pauta de extrema esquerda. Então, querer botar o Lula de um lado, um comunista, um cara de extrema esquerda, o Lula não é totalmente estatizador. Tanto é que ele já defendeu nos últimos discursos deles privatizações mistas, por exemplo, da Eletrobras, que é um setor de matriz energética, que inclusive Enéas, na época de eleições, no qual eles debatiam, o Enéas já mostrou isso para ele várias vezes. E ele ainda hoje não defende uma privatização de uma área energética, estratégica, tá? Então, que extrema esquerda é essa? O Lula, ele não está representando uma revolução de esquerda no país. Nunca representou isso. Ele é conciliador. Ele faz políticas mistas, ele conversa. Ele quer se entender com todo mundo. E esse é um lado, né? Ele não se impõe. Ele quer, não, beleza, vamos fazer negociatas. É um velho político, pessoal. É um velho político. Então, o Lula não está na extrema esquerda. E o Bolsonaro não está na extrema direita. Ele não é uma direita. Ele é uma falsa direita. Tanto é que as pessoas de direita já estão pulando fora dele já faz muito tempo. MBL, Mamãe Falei, Nando Moura, todos esses caras que se dizem conservadores de direita, que representam vários aí, já pularam fora há muito tempo. Viram que ele não era aquilo que ele dizia. Então nós estamos num falso cenário, pessoal. Não existe polarização, não existem dois lados, e todos nós sabemos que são dois lados da mesma moeda. Então eu acho que essa tese, eu penso que essa tese de que a esquerda que armou tudo isso não existe, cara. Não existe. Outra coisa, o Lula poderia estar, agora sim, com base clara, porque foi julgado de maneira incorreta, quer você goste dele, quer você não goste, não interessa. A questão aqui é, a justiça tem que prevalecer. O cara foi, pelo amor de Deus, Moro, Delanhol, esses caras são tudo um mandado dos Estados Unidos, né? Não precisa nem dizer mais, já está provado. Então ele está tendo a chance de fazer uma luta, né, que possa mudar o rumo do país, mas ele prefere se conciliar com o Fernando Henrique. Então ele está querendo ser o centro, né? Um candidato do centro, como sempre foi, conversando com todos, fazendo conciliações, botando o cara de direita, por exemplo, como vice. É assim que ele age. E ele não mudou isso. Então me estranha muito isso, porque ele está tendo a chance, né, de, com o clamor popular que ele sabe que ele tem, de mostrar, armaram contra nós, porque o PT realmente tentou mudar os rumos do país com o BRICS, com uma relação geopolítica estrangeira nunca vista,
no qual o Brasil estava sim se posicionando como um país livre e independente que pode exercer uso dos seus recursos naturais. Estava criando uma moeda fora do dólar. Quem fez isso no país? Quem tentou fazer isso, pessoal? Então tá claro aqui que o PT, o Lula em si, tentou mudar os rumos do país. Isso é indiscutível. Ele foi julgado de maneira incorreta, isso é indiscutível. Ponto. Vamos partir daqui para frente. Ele está tendo a chance, com o clamor popular que ele pode provar, de ser um líder, né? Como Chávez, como Maduro está sendo ali com a Venezuela, como a própria Coreia do Norte. É assim. E o Brasil tem o poder, a chance de se impor sem se impor, né? Por quê? Porque nós, do jeito que somos tratados hoje, já abastecemos o mundo todo. E ainda não vivemos uma situação de crise miserável. Apesar de que tá feio, a coisa tá feia. Mas não é uma situação avassaladora. O brasileiro, a gente dá o nosso jeitinho, né? As coisas por aqui. Então, imagina nós se organizando, né? Mantendo um abastecimento interno e um abastecimento externo justo. Aqui é um país abençoado, todo mundo sabe disso. Então nós temos a chance de não fazer como os Estados Unidos, que tem que dar golpe de Estado em outros países, que tem que interferir na justiça interna dos países, determinar como vão ser as negociações, lastrear sua moeda na moeda deles. É assim que eles agem. O Brasil não precisa fazer isso. A gente consegue ser um país justo e sem precisar que ninguém sofra para isso. Então aqui todos nós sabemos quem está por trás disso, né? Já não nos engana. Os brasileiros acordados já não são mais enganados. Então não vão cair nesse papo de polarização de Lula, de Bolsonaro. Todos sabemos que são dois lados da mesma moeda. Tá? E as pessoas veem, cara. As pessoas veem o quão ridículo é isso. As conciliações que o PT fez e faz durante os tempos mostram a face deles. Então o povo brasileiro não é besta, tá? A gente tá vendo isso. Então ele tá tendo a chance aí, né, de mudar, de revolucionar, mas não vai fazer. E eu creio que ele também não conseguirá fazer isso porque já está muito desmoralizado. Ele já foi muito desmoralizado. Pensa, todos esses ataques durante anos, todo dia na televisão durante anos, atacando o PT, atacando o Lula. Chega uma hora que o povo mesmo, assim, inconscientemente já não consegue reagir, né? Pensa, porra, que era uma época que era difícil, você andava de vermelho, você tava ferrado. Todo mundo sabe disso. 2014, 2015, o negócio tava feio. Então ele perdeu essa moral que ele tinha, né, com o povo, e o povo brasileiro também, modéstia à parte aí, né? Modéstia não, tipo, convenhamos, o povo brasileiro é bem ingrato, entre aspas, tá? Entre aspas, porque, tipo assim, pelo o que o Lula fez por nós, né, pelo povo, a gente caiu nessa conversa muito fácil de corrupção, de tal, como se fosse mudar de uma hora para outra. Toda a justiça que a gente sabe que é falha no Brasil, a gente achou que de uma hora para outra ia mudar. Tinha gente que realmente acreditava nas manifestações de 2014, 15, 2016, do golpe e tal. Aquilo foi tudo inflamado. Cadê esses caras? Cadê? Para tirar o Bozo hoje? Cadê? Né? Então você vê que foi tudo inflamado. Só fazem quando eles querem. E tem documentos, provas aí que a ExxonMobil estava por trás disso. Todo mundo sabe, né, mano? A entrega do pré-sal, pô. Você tá de brincadeira. Então ele tá desmoralizado, não vai conseguir revolucionar nem se ele quisesse. E os Estados Unidos concretizou esse programa, esse plano que eles tinham com a CIA, com o FBI, de destruição de um cara que poderia ser futuramente, talvez, um líder revolucionário. Então, ó, temos que desmoralizar esse cara, vamos fazer o quanto antes, né? E isso foi internacionalmente, tá? Eles criticaram, fizeram propaganda contra o Lula internacionalmente. Mas aí eles caíram na própria arapuca.
também que, como eu tô falando, a internet mostra tudo hoje, então eles não conseguem mais esconder essas manobras que eles fazem, todo mundo tá vendo a injustiça que ocorreu com ele. E os Estados Unidos, todo mundo sabe que os Estados Unidos está por trás disso. Deixamos isso claro. Então eles tinham que destruir o PT, destruir a imagem do Lula, e por isso ele, como não consegue revolucionar, está fazendo alianças, com, por exemplo, com o FHC. Existem outras coisas para falar, talvez eu vou falar em outro áudio. Esse é sobre o Lula. Beleza. É isso. Fiquem com Deus.